tarde. Nós estamos em São João do Araguaia, são 15 de fevereiro de 2022, e nós entrevistaremos o senhor Lauro Rodrigues dos Santos. A gente informa, seu Lauro, que a entrevista está sendo gravada para fins de divulgação futura, e a gente inicia pedindo que o senhor conte seu nome completo e fale um pouco de como foi esse processo de vinda da sua família para essa região da Amazônia, né, para São João do Araguaia, como é que foi esse trajeto do Maranhão, enfim, para cá, para o Pará. Como era a sua família, quais foram as impressões de seus pais, onde o senhor nasceu, enfim, como era essa paisagem. Meu nome é Lauro Rodrigues dos Santos, né? Nasci em 1957, em São João do Araguaia. E quando eu me entendi, que eu fui tomar o conhecimento da origem dos meus pais, né? Claro. O pai veio do Maranhão, em companhia da mãe dele, Silvina. Era também, trabalhava com hotel, né? Meu pai cresceu, casou com minha mãe, que é nascida aqui no Pará, nascida em São João do Araguaia, como toda a família dela, né, parte materna, toda é do Pará, e aqui de São João. E aí a minha mãe teve 10 filhos, né, criou 10 filhos, na verdade, eu sendo o mais velho dos homens, aí sendo ao total 4 homens e 6 mulheres. E a gente morou. Aí meu pai trabalhou tempo, na época que ele estava casado de novo com minha mãe, ele trabalhou nos garimpos de diamante, né? Aqui pelo Rio Araguaia, daqui da região de São João até a região de Pixunas, Itupiranga, essa região toda aí, meu pai trabalhou como garimpo de diamante, né? E chegava a época do inverno, que é essa época que nós estamos hoje, meu pai era já outra profissão, né? Trabalhava como castanheiro, ia cortar castanha dos donos de castanhais, né? Para tirar o sustento, na verdade. Sua família era essa vida, né? Meu pai, ele sabia, como minha mãe, sabia mal assinar o nome, né? E ler, minha mãe lia bem, mas não sabia escrever. Assinava o nome bem e lia bem, só. Meu pai também lia um pouco e assinava o nome. E aí ele, rodando por aí, né, foi morar na Faveira, aqui município de São João do Araguaia. E lá ele construiu toda a sua família lá, na Faveira, né? E ele foi trabalhar na agricultura com cana, né? Ele plantava cana e tinha engenho de boi, puxado a boio, né? Não era motorizado, puxado a boi de carro, como a gente chama. Engenho construído da madeira de jatobá, né? Que era madeira bem apropriada. E aí meu pai tinha esse trabalho, essa profissão na agricultura do mês de maio até outubro. Aí outubro parava, ia iniciar os plantios da cana, para em maio ela estar no ponto de... E a gente, eu era menino, na idade, essa faixa aí de meus 5, 6 anos, e eu levantava de madrugada, que o processo de trabalhar com a cana, ela começava às 2 horas da manhã, né? Até às 10 horas do dia, aí começava já a parar. E a gente era quem ajudava os pais da gente, né? Os irmãos mais velhos iam ajudando. E às vezes tinha aquelas pessoas também que trabalhavam como diarista, né? Então aí a gente morou. Meu pai morou, nós ficamos até 14 anos no lugar da Faveira, na Faveira. Aí foi quando veio os vizinhos morar próximo a gente lá, que eram as pessoas era conhecido como paulista, né? Quando chegaram, todo mundo apelidou de paulista, paulista. E eram os nossos vizinhos mais próximos lá, na Faveira. E aí, passados aí 3 anos, surgiu esse movimento da guerrilha do Araguaia, onde essas pessoas que eram nossos vizinhos eram os guerrilheiros do Araguaia, né? Ficou conhecido, na verdade. Aí veio o pessoal do exército, aí pronto, aí acabou o sossego de todo mundo, né? Meu pai chegou a ser preso na época, passou 2 meses preso, né? Em Marabá, foi para Belém, servindo de informante. E nisso a guerrilha, faz-me dizer, o chumbo estava comendo aqui na selva do Araguaia, né? Muita gente aí sendo preso, apanhando, não tinha nada a ver com a história, a gente não sabia mesmo nem do que se tratava.
E aí o meu pai passou por essa fase, foi solto, passou 2 meses, foi solto. Aí nós não tava, nós estava corrido, corremos lá da nossa propriedade, por questão da guerrilha, fiquemos mais ou menos de 4 a 5 meses afastados. Aí foi quando nós retornando aos poucos, né, para trabalhar na agricultura lá do pai, e aí foi quando aconteceu o acidente, né, que aconteceu comigo, da explosão da granada, que eu perdi a mão esquerda, e um rapaz que morava com a gente também era considerado irmão, que morreu na hora. E aí, com isso, meus pais ficou tudo apavorado e foi mais um motivo para a gente sair, correr mesmo, sair de vez, né? Aí a gente veio para a cidade, para Marabá, para morar, em casa alugada, enfrentar a vida muito difícil, né? Para sustentar todos os filhos. Minha mãe foi ceboleira, fazer bolo para vender, e meu pai foi trabalhar em região de garimpo. E nós ficamos aí, se virando do jeito que deu certo, né? Aí, quando o período que eu fui acidentado, meu pai trouxe o conhecimento dos médicos, né? Primeiro passando por São João, depois para o Hospital Municipal de Marabá. Na época funcionava ali na 5 de abril, onde hoje, atualmente, é o Hemopa, né? E certo que eu fui parar em Belém já pelos cuidados do pessoal do Exército, né? Passei 4 meses internado no Hospital da Aeronáutica, em Belém, no período de 16 de agosto de 72. Foi 4 meses, então vai dar lá setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Aí dezembro foi que eu estava recuperado, recebi alta, aí retornei para Marabá novamente. Aí o médico na época me recomendou 1 ano sem estudar, porque eu perdi muito sangue, meu sangue na verdade todo, fiquei todo quebrado. Aí eu tive aquele período para recuperar. Aí eu depois retornei os estudos, né? Aí em 79 eu passei no concurso do Estado, né? Do Estado, eu fui trabalhar como administrativo ali na Escola Judite Gomes Leitão. Isso a gente já morando em Marabá, né? Já passando por Nova Marabá, na verdade. Aí se não me engano, em 82, por aí assim, eu construí família, né, já. Aí eu fui tomar conta da minha vida, né. Aí fui trabalhar de empregado, hoje eu sou aposentado pelo Estado e retornei aqui para o município de São João. Trabalhei em 2004 na prefeitura de São João. Depois agora estou trabalhando agora em 2020, né? Na prefeitura, na atual administração hoje. E hoje eu estou morando aqui nessa pequena chácara, né? Que essa chácara, na verdade, é assim, tipo herança, né? Que meu pai já faleceu, minha mãe também, e ele deixou para nós aqui. Aí tem 3 irmãos que a gente mora aqui nessa chácarazinha. E a gente pretende ficar aqui, tem que Deus determinar, né? Então a minha vida de infância, na verdade, foi assim, né? E aí a nossa família, tanto par de pai como par de mãe, sempre a gente próximo, morando ali na Velha Marabá. E a gente vai conduzindo a vida, né? Até agora, passando aí por muitos altos e baixos, muitos sofrimentos, né? Mas a gente está aqui ainda enfrentando ainda. E agora, detalhando um pouco mais cada etapa, né, da vida, o senhor fez aí um apanhado Em geral, geral, né? né? Mas falando um pouco, então, da infância ali na região aqui, como que era, né? Na década de 60, 70, como que era o cotidiano da família, a vizinhança, estava tendo migrações, como que era esse contexto antes da guerrilha, né? Para depois a gente avançar um pouco sobre a Antes da guerrilha, na verdade, eu tenho uma lembrança que, mais ou menos, vamos dizer assim, uns 3 anos antes da guerrilha, já tinha muita gente vindo de fora, né, de outros estados, né? A gente já deparava muitas pessoas situando a região, aí a gente era maranhense, era cearense, piauiense, goiano, já tinha. Agora, a guerrilha começou lá para nós, na região, ela começou em abril, né, de 72,
né? Mês de abril de 72, ela começou já na questão de confronto, né, do exército com os guerrilheiros. Ele já estava há 3 anos na região. Conviviu lá com o Rafael anterior, eram os vizinhos mais próximos nossos, uma parte da turma, né, deles. E aí, quando já lá para... No próprio, em 72 começou a guerrilha em abril, e lá, no final do ano de 72, por aí assim, me parece que foi que iniciou a abertura da Transamazônica, né? E então aí foi que começou a chegar muita gente para a região, pelo motivo de que o exército, eles fizeram acampamento na Transamazônica, usaram os acampamentos, na verdade, da Mendes Júnior, que estava construindo a BR, e começaram a distribuir lotes, terras, né? Lotes de 21 alqueires naquela época para as pessoas, e atraiu as pessoas de fora. Aí virou loucura, né? Foi enchendo mesmo. Aqui dessa região nossa aqui até Altamira, foi uma região que cresceu muito nesse momento. Então, a estrada, a BR já trouxe assim um desenvolvimento, né? Deixa de não trazer, mas trouxe também muitos problemas, né, para a região. Primeiro, o desmatamento, que a gente hoje considera, a gente que nasceu e cresceu, se criou aqui vendo praticamente tudo. Aí, para mim, foi um dos maiores desastres, assim, foi a questão de desmatamento desenfreado, né. E então, essa etapa, assim, da minha infância, que eu lembro bem, mais ou menos é isso, que nessa época, em 72, eu tinha 15 anos ainda, né. E nesse período, né, que o senhor falou que teve um problema, que o senhor foi para o hospital, Certo. que confronto foi esse? O que aconteceu que o senhor passou por isso? A questão disso aí foi a coisa da guerrilha, né? Porque quando começou a guerrilha do Araguaia, como eu já falei que meu pai foi preso, depois ele foi liberado, nós voltamos, né, lá para a nossa propriedade. E quando o pessoal do exército, eles andavam direto aí. A gente não via eles, né? Algumas pessoas davam notícia, vizinho, o pessoal militar passaram no lugar tal, assim, assim. Bom, quando aconteceu esse acidente comigo, que foi pela explosão de uma granada, né? Que depois que o pessoal do exército, eu já estava em Belém, no hospital, que eles retornaram lá no local do acidente, com meu pai foi levar eles lá no local que eles pediram, foi o meu pai, mais outras pessoas da família e 60 soldados com eles lá. Fizeram toda a perícia lá no local do acidente e disseram que a granada que tinha explodido na minha mãe era uma granada realmente do exército, né? Eu estava hospitalizado, aí eles foram lá no hospital, lá, e estava minha mãe de acompanhante. Eu me lembro do nome, era o sargento Paulo Pacheco e um tenente Fernandes. Foram as 2 militares que foram comigo lá no hospital, no quartel da Aeronáutica, em Belém. Dizer, contar a história que tinha ido lá, tinham feito a perícia, e levaram o pedaço da granada que eles acharam lá, tudo, e disseram que a granada realmente era do exército. E o senhor estava sozinho na hora que essa granada... Estava eu e nós estava eu, o Sabino, o Sabino é um rapaz que morreu na hora, que ele estava bem próximo de mim, foi ele que inclusive que achou a granada, ele levou lá para onde eu estava. Nós estávamos assim espalhados, porque era eu, o Sabino, o seu Raimundo e meu pai e mais 2 irmãos. Só que o meu pai e meus 2 irmãos estavam em casa, distância mais ou menos de uns 500 metros, 500 a 1000 metros de distância. E eu, o seu Raimundo e o Sabino, nós estávamos bem próximos. Só que o Sabino achou a granada e veio com ela na mão, passou pelo seu Raimundo, mostrou, o seu Raimundo já era um senhor bem de idade. Ele não deu moral, aí disse para ele, não, moço, joga isso fora, tu não sabe o que é isso aí. Aí ele passou com a granada, e eu estava esperando eles para a gente ir para casa para o almoço, né? Isso estava dando meio-dia, que era para almoçar. Meu pai estava em casa, inclusive cuidando do almoço lá, mais meus irmãos, porque só estava nós lá nesse momento. Minha mãe não estava e nem os outros irmãos. Aí quando o Sabino chegou com a granada que me mostrou, eu estava sentado no chão, assim, na estrada, eu estava até chupando laranja. Aí quando ele chegou com ela na mão, ele disse, olha Laura, esse negócio aqui que eu encontrei ali. Aí eu não sabia o que era e nem ele também. Nós não sabíamos, na verdade, né?
Aí eu peguei ela, segurei ela assim na mão esquerda, assim. Ela era mais ou menos no feitio dela como essa garrafa PET, né? Assim, de pescoço, tipo, só que era menor ela, né? Aí eu recebi ela, fiquei com ela na mão. Aí eu puxei o pino de segurança, sem saber, né? Aí ela explodiu. Aí eu estava sentado e o Sabino estava em pé, perto de mim. Ele pegou assim uma descarga muito forte, né, no rosto, que eu também não cheguei a ver mais ele, porque quando ela explodiu, eu só fiz cair assim, né? Porque quebrou todo, né? O corpo todo, perna, tudo. Aí eu só tombei no chão e a pólvora atingiu muito minha vista. Eu não enxerguei mais nada. Aí eu também não. Aí quando o seu Raimundo, que era o senhor que estava com nós, escutou o estrondo, todo mundo escutou em longa distância, ele já veio correndo e passou lá apontar meu pai. Vamos pegar, porque tem um morto e o outro está muito quebrado. É certo que daí foi só o desespero, né? Para trazer a gente para o médico, aquela coisa toda. Eu fui acidentado mais ou menos meio-dia. E meu primeiro socorro foi lá pela meia-noite, né? Já em Marabá. Passando aqui em São João, não tinha como, naquela época, hoje está difícil naquela época. Me jogaram numa caçamba da prefeitura, não fui na ambulância, em cima de um colchão, né? O colchão veio lá da roça com a gente em cima, até Marabá. Aí os médicos de Marabá olharam, aí disseram, não, falaram lá para minha família, né? Nós não vamos fazer nada, que esse aí não bota o dia amanhecer, não. Aí meu pai foi lá no comando do exército, funcionava ali na cidade, ali depois da ponte ali onde tem aqueles prédios públicos ali, lá direito em frente, ali o INSS, lá na época era uma base do exército, né? Naquela época. Lá era um escritório do DR na época, Departamento de Estrada do Estado, já hoje que é DENIT, né? Então tinha uma base do exército lá, meu pai foi lá, aí contou a história para eles, aí veio e os médicos de lá do exército. Aí fizeram os primeiros socorros e disseram lá para minha família, não, se ele amanhecer vivo, a gente manda para Belém. Assim foi feito, né? No dia seguinte, mandaram para Belém. Aí eu fiquei 4 meses hospitalizado em Belém, lá, para ser recuperado. E o irmão? O que aconteceu? O menino que morreu, o Sabino, o exército tomou conta dele na época. E até ontem nós não sabemos aonde ele foi enterrado. Ninguém sabe, nem o pessoal que acompanhou a gente, que segundo eu tenho um tio que hoje está com 80 e poucos anos, o tio Manuel, que acompanhou a gente toda a trajetória. Eles pegaram o corpo dele, saíram com ele no carro, ninguém sabe onde eles colocaram. Né? Ninguém sabe se enterraram em São João ou na Velha Marabá, no cemitério lá São Miguel, a gente não sabe, porque nessa época não tinha o cemitério da Nova, nem existia no Marabá, ali tudo era fazenda. E aí nós, em toda essa pesquisa que a gente fez, toda essa trajetória, quando a gente começou, que veio a lei da anistia, lá em 2000, não sei o quê, que a gente começou a viajar para Brasília, a gente começou preparar processos, ser ouvido, dar entrevista. Toda a história do Sabino, que eu estou contando aqui, foi contada. Inclusive, a história do Sabino, dos processos dele, está junto com meus processos, né, que já está em arquivo em Brasília, porque eu fui anistiado, né, em 2016, né, e como 2015, né, e como o Sabino, ele não era filho nosso, irmão, ele era apenas uma pessoa que tinha chegado, um adolescente, e ficou com a gente, todo mundo gostou dele, ele gostou da gente, e era considerado como irmão. Tipo assim, nós tínhamos quase a mesma idade, eu tinha 15 e ele 16. Ele era um menino, tinha um rapazinho que tinha vindo do Maranhão, nós não conhecemos parente deles, não sabia quem era, ele chegou lá, do nada, e pediu apoio e ficou. E todo mundo gostou dele, e ficou lá como se fosse até um irmão da gente. E ele morreu nessa situação, e apesar da gente ter feito um apelo de colocar tudo isso para a justiça, entendeu? Para ver se a gente conseguia pesquisar onde ele estava enterrado, se alguém enterrou, se alguém viu. São João do Araguaia ali eu já pesquisei, vasculhei mesmo dos antigos ali. Não, ele foi velado aqui na igreja, mas depois tiraram ele da igreja. Quem tirou? Quem tirou? O pessoal do exército. Só isso que a gente sabe. E como ficou a família, né, nesse período, depois desse incidente?
Depois desse acidente todo, família, a terra, as a relações? terra ficou abandonada, né? A família, minha mãe abandonou tudo, largamos tudo, meu pai também não concordou mais, largamos lá e viemos para a rua, aventurar a vida na cidade. Como a minha mãe foi ceboleira, para vender, fazer bolo para vender. Minhas irmãs mais velhas foram trabalhar, empregada, muita dificuldade também, porque... Aí meu pai foi viver de garimpo, região de garimpo. Ficava para lá um tempo, arrumava alguma coisa às vezes não, e voltava para casa, às vezes chegava até doente. Até quando ele conseguiu aqui, essa terra aqui, Daubá, né? Aí naquele tempo teve uma chacina aqui, que mataram muita gente aí. Aí essa terra ficou aí o povo invadiram, né? Invadiram e meu pai pegou carona nesse meio. E aí ele trabalhou um tempo aqui na agricultura, que era o que ele sabia fazer. Plantava na época banana, arroz, mandioca. E quando ele ficou velhinho, que não pôde mais mesmo, aposentou, adoeceu, ficou em casa, morreu com... Ele faleceu com 93 anos já. E aí ficou aqui, aí nós ficamos por aqui, né? A família continua na Continua terra, aqui na terra. Ele vendeu uma parte, antes ele vendeu uma parte e ficou essa outra parte que a gente hoje está tomando conta, né? E o senhor participou também desse movimento de ocupação? Não, não, foi só meu pai. O meu pai apenas, a gente deu apoio para ele ficar por aqui, aí as coisas meio perigosas, mas foi acalmando, as autoridades prenderam logo o proprietário na época, era o Edmundo Virgulino, prenderam o pistoleiro, que era conhecido como Sebastião da Teresona, que coordenou toda a morte aqui, morreu, segundo a história, foi 22 famílias, né, que eles mataram, tiraram a vida aqui nessa região. E aí foi amansando, né? Aí essa terra, na verdade, ela ficou na mão só de poceiro mesmo, né? Hoje, os poceiros da época não existem mais. Existe aqui meu pai, existe ali o Chico Preto, né? O pai da Jacira, onde vocês já passaram lá, e mais ninguém. E nesse período estava tendo também a colonização da Transamazônica. Isso, estava tendo a colonização da Transamazônica. Transamazônica, exatamente. Conte um pouco para a gente, por favor. Não, a colonização da Transamazônica, oficialmente mesmo, ela começou feita pelo pessoal do Exército. Eles estavam acampados aqui na região, com a base deles lá na Bacaba, e depois se transferiram lá mais para frente, que é a Vila Santana. Lá na Vila Santana, também me parece que foi outra base da Mendes Júnior. E lá eles aproveitavam as casas, né, os galpões, a firma ia embora para frente, e eles iam, acamparam. E aí eles pegaram o cartório de São João do Araguaia, né, o cartório civil, para documentar o pessoal, para fazer... Aí eles foram dar identidade para o pessoal da região, certidão de nascimento. Enquanto eles estavam fazendo esse trabalho, a outra turma do Exército estava no mato, na mata aí, abrindo mais vicinais, né, essas vicinais aí da região de Palestina, São Geraldo, Brejo Grande, toda foi feita nesse tempo. Onde tem para lá, eles o P1, o P2, o P3, aqui essa região já é vicinal, por exemplo, vicinal Santa Rosa, vicinal São Benedito, vicinal Bacurizinho, nós temos um nome diferente, né? Daquela região de lá chama o P1, o P2, o P3, eu não conheço bem para lá. Mas isso foi tudo feito pela base do Exército, na época, coordenado pelo Curió, né? E aí, em 73 para 74, já foi a Operação Limpeza, que já era o término da guerrilha, e eles os guerrilheiros mesmo do partido, já estavam, a maioria mortos, e, se não me engano, dos guerrilheiros escaparam 7. Né? Esses 7 foram presos, escapou a Dona Maria, que era uma das pessoas mais velhas que morou aqui na favela, morreu parece com 88 anos, em São Paulo. Ela ainda chegou a vir aqui na região 2 vezes. Foi lá na localidade que era deles, que é lá naquela fazenda, lá era um sítio muito bonito, que tinha lá de laranja deles. E escapou a Alice, que é a Climéa, que ela já está bem idosa também, mora em São Paulo. Ela veio aqui na região também, depois. E escapou o seu Cid, que era o Maurício Glabóis, né?
O seu Mário morreu aqui, que era que fazia parte do pessoal da coordenação na época do partido. Isso tudo a gente veio saber depois da história que a gente ficou sabendo, né, como era todo o processo da guerrilha. Até então nós não sabia. Nós não sabia se a guerrilha era liderada pelo pessoal de esquerda, PCdoB, ninguém sabia naquele tempo. Eu mesmo não sabia nada de política, né, naquele tempo, nem de nada mesmo. E aí tinha 15 anos apenas, né? E menino naquela época tudo era matuto, né? Os de hoje que já nasce na internet, né? Então, assim, a trajetória foi assim, né? Mais ou menos. A realidade, né? Foi essa. E aí o pessoal do Exército ficaram aí nessa operação limpeza, pegaram a propriedade que era dos guerrilheiros, segundo as informações que a gente tem, através do... Esqueci o nome do cara agora, que ficou nessa coordenação, que pegou as propriedades, deram, segundo eles, deram para outras pessoas, em troca não sei de quê, de apoio, ou venderam. A nossa também entrou nesse mesmo caminho, como outras por aí afora, né? Então, foi assim. Aí a guerrilha acalmou, na verdade, porque os guerrilheiros morreram mesmo, a maioria, os outros ficaram presos. Tiraram 3 anos de cadeia. O Genuíno teve aqui, foi o primeiro a ser preso. Eu não conheci ele pessoalmente, que ele não morou aqui no Araguaia, ele não morou aqui. E foi o primeiro a ser preso. O Oswaldão, eu conheci muito ele pessoalmente, que ele foi um dos primeiros guerrilheiros a chegar aqui no Araguaia, só que ele não morou na favela. A região do Oswaldão era lá, Araguatins, Serra das Andourinas, né? Era o ponto dele passar para a Serra das Andourinas, era lá. Eu conheci ele aqui em Marabá, quando minha avó tinha um hotel, que quando eles iam daqui para a cidade, eles se hospedavam no hotel da minha avó, né? Eles diziam, vamos lá para o hotel da Dona Silvina, da mãe do Eduardo, que Eduardo era meu pai e nós vizinhos deles, né? Que meu pai ensinou eles a pescar, fazer beiju, né? Ensinou eles a sacar o arroz no pilão para limpar, que a gente fazia, era rotina para, entendeu? Para alimentação da gente. Então, foi todo esse processo, né? E aí, depois que acalmou, já em 74, aí que nós já na cidade, e conversando com parentes de guerrilheiros que vieram, veio gente até do exterior na época, a gente foi convidado para participar dessa reunião com eles, a gente não conhecia ninguém. Aí eles foram se apresentar, que era o parente do fulano que morou aqui no Araguaia, essa a gente conheceu, essa a gente viu ele morto, a gente viu ele preso, entendeu? Porque estavam também desaparecidos. Morreram e, segundo, são desaparecidos, não sabem onde foi enterrado, não sabem onde foi jogado, né? E aí tem muitos relatos nessa minha trajetória, quando a gente começou a entrar com processo e correndo para Brasília, que na época do governo Lula, que foi que abriu mais o espaço, né? Foi criada a lei de anistia, nós tivemos oportunidade de participar de julgamentos de pessoas mutiladas. Aí a comissão conseguiu trazer julgamentos para outros estados, como foi em Palmas, teve em Marabá, teve em São Domingo. O primeiro julgamento daqui, que teve aqui na região, foi em São Domingo do Araguaia, no governo, se não me engano, parece que era Ana Júlia Carepa, que ela até veio fazer parte do julgamento aí, aqui em São Domingo do Araguaia. E meu julgamento e da minha irmã e do meu pai já foram feitos em Palmas. Nós fomos assistir lá em Palmas e muitas outras pessoas. Nesse tempo, o presidente da comissão de anistia era o Paulo Abraão, né? Aí mudou o governo, veio o governo Bolsonaro, aí mudou tudo lá e nada funciona, nenhum processo hoje funciona, o governo que está aí parou tudo. E o Bolsonaro, inclusive, eu posso entrar na história? O Bolsonaro tem uma história dele, que eu sei, através da história, que ele foi militar aqui, né? No tempo da guerrilha. Ele veio para cá, para o Araguaia. E quem no YouTube vai achar os discursos dele quando ele era deputado, né? Que onde eu já assisti, que ele diz que a guerrilha é mentira, não aconteceu, que o povo do Pará, que tudo é rico, tudo é fazendeiro, e que isso aí só é história furada, né? Bom, aí nós fomos. Quando foi para ser formada a Comissão da Verdade a nível estadual, eu participei. Quem coordenava era o Paulinho Fontela, assim, já morreu, nosso em Belém. Quando foi formar a Comissão da Verdade Federal, que foi em Brasília, eu fui convidado. Eu e outros companheiros. Eu fui convidado representando aqui a região do Araguaia. Quem era presidente era
era a Luísa Erundina. Ela era deputada lá, não sei se era federal ou estadual, eu sei que ela era presidente da Comissão da Verdade. Aí estava naquela fase de organização. Então, aí quando nós chegamos lá em Brasília, ela ligou para cá, eu já estava morando aqui, só que era naquela casa na época. Aí ela ligou, a secretária dela ligou que eu tinha que ir em Brasília, isso 3 dias antes da data da viagem, né? Aí que assim, ela se identificou, aí eu falei, eu digo, mas eu não tenho condições de ir para Brasília. Aí ela disse, não, você não precisa ter condições, basta você ir no aeroporto, já está tudo acertado, marcar lá, você vem no voo de cedo e volta no voo da noite. Mesmo de você só seus documentos. Já vai ter o pessoal no aeroporto aqui aguardando, tudo sim. Beleza, aí eu fiz todo esse processo e fui. Saí do voo de Marabá às 6 horas da manhã. Sei que na minha volta já retornou, já baixou o voo aí 12 horas da noite. Bom, quando nós chegamos lá em Brasília, lá no aeroporto, fomos bem recebidos lá, o pessoal estava lá e levou a gente lá para o Senado, se foi para a Câmara Federal. Eu sei que lá ela escolheu uma plenária pequena. Ela diz, olha, a gente vai para uma plenária pequena, porque é pouca gente, seria em torno de umas 60 a 70 pessoas, né? Por aí assim. Mas que tinha senadores, tinha várias autoridades, né? Deputados. Aí ela formou a mesa, tudo. Aí, quando ela já estava fazendo a abertura, né? A porta era uma porta mais ou menos parecida com a dessa, só que ela tinha vidro, né? Aí eu estava próximo à porta, assim, quase eu desmaio, né? O Bolsonaro era deputado na época, ele chegou e meteu o pé na porta, né? Pá! Aqui foi meio que quem tá preso, né? Foi um tiro, assim, um negócio absurdo. Todo mundo se assustou. Aí o segurança abriu a porta, era ele. Aí ele gritando, brigando, as palavras dele foi que por que ali não abria a porta se era uma comissão da verdade e não sei o que e tal. Aí a Luísa Erundina acionou 4 seguranças, assim, morenão, tudo assim mais ou menos no físico do rapaz aí. E eu sei que agarraram ele, saíram arrastando esse homem no corredor, ele gritando aí. E nós só ouvimos os gritos dele. Aí tá, aí ela pediu água para todo mundo. Aí ela falou assim, diz, olha, vocês sabem por que as coisas no Brasil, infelizmente, tem muita dificuldade? Porque assim, aqui são 100 que quer e 500 que não quer que as coisas andem. Aí tá, aí acalmou todo mundo, aí nós fomos começar os trabalhos, né? Então a história do Bolsonaro é essa aí, né? Que eu sei até agora. Aí até me assustei quando eu vi aquele candidato a presidente da República, né? O presidente tá aí. Então assim, a guerrilha, ela é mais ou menos assim, né? E a partir dessas suas vivências, senhor Laudo, como é que o senhor chega então aos movimentos sindicais? Como é que essa trajetória, sua da trajetória de um homem camponês, enfim, que veio desse processo de mutilação, enfim, de lutas por conta da anistia também, da lei da anistia, como é que o senhor adentra aos movimentos sociais, à luta sindical? Conte pra gente um pouco dessa vivência. Olha, assim, quando eu comecei a entender de política, né, um pouco, a gente nunca entende, né? Todo dia a gente aprende uma coisa, na verdade. Mas quando eu comecei, pelo menos, participar, eu fui membro fundador do MDB em Marabá, muitos anos atrás. Data, nem me pergunte que eu sou ruim de gravar, mas me lembro das pessoas, assim, um pouco da época de fundação, como, por exemplo, Ademir Martins, filho ali de Marabá, Adelina, fui vice-prefeito do Hamilton Bezerra na época, Hamilton Bezerra prefeito de Bela Vista, o João Chamon Neto, que até hoje está aí. Nós somos membros, essa equipe, Benedito Monteiro, que foi deputado federal, Paulo Fonteles foi deputado estadual, que a gente fez campanha para ele aqui nessa região. Então, naquela época, eu fui membro fundador do MDB, né, em Marabá, muito assim, bravo, com medo. Inclusive, fui candidato a vereador em 82, né, com o Chamon, a Adelina, tudo é Ademir. Né, a gente foi candidato lá, aquele movimento todo. E naquele tempo, a coisa era bem animada, né, para a gente alcançar assim, os objetivos, né, que tinha. Mas aí
a coisa mudou, assim, a gente conseguiu eleger na época Jader Barbalho, 2 vezes governador do estado, elegemos nossos deputados, Ademir Andrade também na época, mesmo grupo nosso aqui, elegemos em Marabá prefeito, né, de oposição, que foi o Hamilton Bezerra, que era para ser o Chamon, mas teve um irmão dele, o Salvador, que era irmão dele, matou um rapaz lá na televisão, ele está lá e virou uma confusão e não pôde mais sair. Aí veio, a gente botou professor Hamilton Bezerra, né? Ele foi até meu professor lá em Marabá, foi meu chefe também de serviço lá do colégio. Então a gente veio nessa trajetória, e a gente... eu fui filiado ao MDB como membro fundador, depois eu fui filiado ao PCdoB já aqui em São João, depois eu rodei, fui filiado do PSC, e ultimamente hoje eu sou filiado no PDT, né, convite da prefeita atual, né? A gente fundou o partido aqui, através do Dr. Giovanni Queiroz e outros membros, e fundamos o partido, elegemos um prefeito do PDT em 2004, foi ruim, não se reelegeu, depois ficamos fora, veio com a Marcelândia agora. Bom, aí eu, vendo toda essa história, né, de partidária e sindicato e tudo, os movimentos, a gente parece que percebia naquela época que o povo dos movimentos parece que era assim, mais unidos, mais forte, mais vontade de alcançar seu objetivo, né? Depois que foi eleito o primeiro presidente da República de esquerda, né, que foi o Lula, depois Lula 2 vezes, depois Dilma, de lá para cá a gente percebe que parece, não sei também dizer nada sobre o porquê, assim, mas foi acomodado, né? As coisas acomodou, assim. A gente vê muitas coisas assim nas redes sociais, mas hoje são muitas coisas que é fake news aí, a gente não pode nem estar garantindo aquilo que é uma coisa para o bem da sociedade ou não. Aí você vai resumir, é que a sociedade vai mal, né? Infelizmente, socialmente está muito mal, sofrendo muito. Então, eu dizer assim, foi um momento bom, foi um momento que valeu a pena, foi um momento que trouxe abertura aí, foi. Mas aí me parece assim, não sei se é engano meu, não sei, mas para mim eu me acho assim, eu acho assim um pouco acomodados, né? Não sei se é porque aqueles mais briguentos da época, mais incentivadores conseguiram poder, conseguiram alguma coisa assim parecido, que até na nossa própria região mesmo, de Marabá, que foi a região aqui foi uma região muito forte de conflito aí, e muitas terras invadidas, muitos sem terra, muitos movimentos, e não sei se é porque o povo também ganharam muita terra e também venderam, né? Botaram fora. Eu sei que eu acho assim, a minha avaliação, né? Assim, eu acho assim um pouco acomodado. Mas de dizer que valeu, muito a pena valeu, né? Trabalho, esforço, valeu. Acerca da região, enfim, a gente está falando sobre reforma agrária, está falando sobre conflitos, enfim, que existiram a partir da questão da terra, aqui na região sul e sudeste do Pará. Há um diálogo, enfim, com outras pessoas que a igreja, especificamente a igreja católica, sempre esteve muito próxima. Padres, freiras, enfim, missionários leigos, nesse diálogo com os camponeses, com os movimentos. Aí eu pergunto, se hoje tem uma religião, ou no passado houve alguma aproximação, houve algum trabalho feito em alguma entidade que o senhor fez parte? Como é que é a sua relação com a religião no passado, atravessado por essa questão dos movimentos, e na atualidade? Não, na verdade eu sou católico desde que eu nasci, né? Até hoje, desde a minha família, desde a minha mãe era católica, era beata mesmo, né? Dentro da igreja. Hoje eu tenho muitos parentes, muitos primos que são beatos também dentro da igreja. Na minha família é grande, mais pessoas, por exemplo, evangélicos, de outras religiões, bem pouquinho, né? Inclusive eu tenho, dos meus filhos, eu só tenho um que é evangélico, né? Rapaz novo. Mas a minha religião, tanto da minha família, do meu pai, minhas irmãs, todos nós nascemos dentro do catolicismo, eu fui coroinha de padre, eu
fui batizado na Igreja Católica. Eu participei de reuniões com os padres, viajei com o padre aqui na região, e especialmente na época o padre Roberto, que foi um padre, ele era francês, né, que chegou aqui no ano da guerrilha, foi no Brasil, na verdade, no ano da guerrilha, foi preso, chegou a ser preso aqui, celebrando uma missa aqui na igreja de São João do Araguaia, quando ele veio para trabalhar aqui nesse São Domingos, São João, ele chegou a ser preso dentro da igreja, na hora que ele estava celebrando a missa. E aí eu convivi, assim, com ele, muito assim, né, nós tínhamos nossas conversas, assim, eu era curioso, né? Eu procurava para ele porque que o padre não casava, qual era o problema, essas coisas assim. Ele sempre me explicava, né? E então o trabalho assim da igreja naquela época foi muito importante, foi muito participativo, na verdade. E eu até onde eu conheço, eu não via, assim, nunca presenciei um padre mandar ninguém fazer o mal a ninguém, né? Sempre eles trabalhavam de uma forma de orientar, mostrar os direitos, né? Que cada pessoa, cada cidadão tinha que ter seus direitos e que nós tinha que realmente estar organizado para estar brigando pelos seus direitos, né? Nunca vi. Sindicatos, eu participei de sindicatos também como membro, sócio, né? Nunca fui de direção de sindicatos aqui do município. E também a mesma língua, né? Era um, era um trabalho feito para que as pessoas se conscientizassem, né? Que tinha muita gente, era pouca gente com muitas terras e que precisava ser dividida, que, entendeu? Tinha todo esse discurso. E aquilo até empolgava a gente participava, a gente como tem a raiz, né, de filho de lavrador, de trabalhador na roça, eu não pude, meu nível hoje é médio, não tive a oportunidade assim de estudar mais, apesar que chegou muita vantagem, mas como eu construí família muito cedo, e eu me preocupei mais nos filhos, meus filhos inclusive hoje são tudo formados, graças a Deus, só tem uma que está ainda na estrada para se formar. Mas aí o que eu vejo é isso, era um trabalho que valeu a pena, né? Valia. E depois a gente vê também que desmoronou um pouco esse trabalho, né? Tem as entidades, sindicatos aí, por exemplo, o Sindicato de Trabalhador aqui da nossa região, por exemplo, hoje a gente vê mais só no nome mesmo. Mas você não vê assim um trabalho voltado, entendeu? Para o discurso que era anterior. A gente não vê. Eu acho que, não sei até como é que vai ficar, como é que vai, se vai mudar ainda, melhorar ou piorar mais do que está. Nesse trabalho seu junto aos movimentos, enfim, a partir da sua própria história de luta, o senhor se sentiu ameaçado de vida em algum momento? Houve ameaça direta? Houve algum atrito com outras entidades, ou com fazendeiros, ou por conta dessas questões ligadas à terra, ou a própria luta mesmo dentro do movimento social, da luta partidarista? Como é que o senhor lidou com essa questão de insegurança, se houve insegurança nesse processo da sua vida aqui na região? Não, em questão de movimentos sociais, como sindicato que eu fiz parte, não, nunca chegou para mim esse tipo de ameaça, mas chegou para muitos parceiros, né? Inclusive, muitos tombaram, né? Morreram. E aquelas pessoas mais de frente, mais, entendeu? Agora, a nível de partido, nós fomos muito ameaçados, né? Em Limarabá, nós recebíamos ameaça toda hora da ditadura militar, nós era perseguidos, comício nosso nós marcava por horário e tinha que haver nem acontecer, porque nós estávamos sob ameaça. Chegou gente nossa a ser preso, né? Nós chegamos a fazer plantão na porta de delegacia, noite e dia, parceiro nosso preso, e teve toda essa situação. Mas assim, ameaça diretamente, graças a Deus nunca recebi, mas teve muito no nosso meio, né? Para outros parceiros, outros companheiros, teve muito mesmo. Eu falei, chegou a morrer muitos parceiros. E acerca da ideia de desenvolvimento de progresso para a Amazônia que se publicizava, né? Se dizia naquela época, desde os anos 70, a gente está pegando o marco da construção da Transamazônica, da BR-63, da entrada dos grandes projetos a partir dessas rodovias, enfim. Como é que vocês faziam uma avaliação naquela época? Isso era discutido entre os trabalhadores rurais, sobretudo, dentro dos sindicatos. Hoje, qual é a sua avaliação? Quem se desenvolveu com essa
essa abertura da Amazônia para o grande capital, para os grandes projetos? Assim, na verdade, na época, a discussão era em torno disso, né? Que chegava a melhoria, né? Que poderia a sociedade estar sendo beneficiada. Era o discurso, era aquele todo planejamento, aquela toda ideia da turma. Bom, você vai receber o seu pedaço de terra, você vai ter uma assistência técnica, você vai ter aí escoamento, como escoar, você vai ter aí uma assistência médica, você vai ter aí o lazer na agricultura. Tinha todo um discurso bem feito, bem bonito, tudo. Mas depois que realmente aconteceu o desenvolvimento, essas pessoas ficaram esmagadas. Eu te digo bem aqui, digo para vocês aqui, essa terrinha aqui, nós tem aqui, meu pai entrou aqui, acho que essa já tem mais de 40 anos isso aqui. Entendeu? Meu pai aqui, ele produziu mandioca, ele tirava 3 carradas de banana daqui, na Marabá. Ele tinha horta, ele chegou a vender por 52 bis, verduras. Mas ali não teve, dizer assim, uma assistência técnica. Chegar aqui alguém e te dizer, olha, é assim, nunca veio. Vinha aqui, batia um papo, tomava teu café, almoçava contigo, entendeu? Dormia um cochilinho, ia embora. E ficava naquilo. Até ontem. Não sei se da manhã vem, até ontem. Você vê bem aqui, eu tenho meu irmão do lado, tenho eu aqui. Aqui nós produzimos, o que nós temos aqui, assim, é o nosso básico. Nós aqui, que a gente, graças a Deus, a gente teve um emprego público, que você vai tirando um pouco lá para investir aqui. Hoje eu já tiro uma boa parte da minha renda aqui. Eu trabalho com frangos, né? Tenho meus galpões ali para trás, trabalho com frango, vendo frango abatido. Já trabalhei com carneiro, já trabalhei com porco. Aí a idade chega, a gente cansa, a coluna não deixa, a gente vai, entendeu? Mas tudo que a gente tem aqui é do esforço da vontade, entendeu? Meu irmão ali mexe com polpa, ele tem a estrutura dele, né? Onde ele beneficia a polpa. Ele tem a produção dele, compra do vizinho. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que o discurso, na verdade, não chegou na prática. E a gente percebe que chegou para alguns. Para alguns. Aí, aonde fica, que eu percebo que onde fica o distanciamento da credibilidade das pessoas, às vezes com entidades. Entendeu? Eu já fiz muita política. Desde os anos de 80 que eu mexo com política, botando e tirando gente. Entendeu? Começando de Marabá até aqui em São João do Araguaia. Mas hoje você vai conversar de política, se você chegar num vizinho e quiser falar de política, talvez nem ele receba. É uma coisa totalmente... E assim não está diferente de outras entidades. Porque as coisas distanciou demais em relação ao discurso. E aí eu analiso dessa forma. Para o senhor hoje, o que representa, o que é que significa a Transamazônica? A Transamazônica hoje, na verdade, ela significa muita coisa, né, para a gente. Isso aí não resta dúvida, porque com o avanço que veio, né, hoje da tecnologia, de tudo hoje, você resolve aqui dentro de casa, tem muitas coisas, está muito fácil a coisa, né? Então a BR aí, ela trouxe um avanço muito bom, porque hoje você sai daqui, você com 20 minutos você está dentro de Marabá, né? Resolve. Você está ali em São João, outra cidade, outro São Domingos do Araguaia, outra cidade, através da BR, né? No meu tempo de 15 anos de idade, nós andávamos em Costa de Burro. Morava em Marabá, morei passei uns tempos com minha avó para estudar, para ir passar férias lá na Faveira, lá onde nós fomos com ela, que ela contou a história ainda agora. Eu pegava um barco dentro de Marabá 10 horas da manhã, nós ia chegar lá 1 hora da manhã, quando chegava, eu chegava no dia seguinte. Hoje você sai de Marabá, se for direto lá, você faz em 2 horas de viagem. Então mudou muita coisa. Trouxe os avanços, trouxe as vantagens, mas também trouxe outros problemas, né? E são problemas que você não pode culpar a BR, né? Você não pode culpar a Transamazônica. Eu acho que você pode culpar as próprias autoridades, os próprios administradores das cidades, entendeu? Que tipo de problemas são esses que o senhor percebe por conta da chegada do asfalto da Transamazônica nessa região? Não, o que eu acho assim, que mais prejudica a sociedade é a chegada de pessoas do mal, né? Por exemplo aqui, se acontecer um dia desse,
foi assassinado um colega nosso ali, né? O cara assassinou ele na beira da estrada, isso por... Eu passei no local 8 horas da manhã, ele já estava morto lá e ninguém sabia que estava lá embaixo, no buraco. Quando acharam o cara, estava com 11 horas. Um exemplo bem real que eu vou dar aqui. E quando as autoridades foram autorizar para liberar o cara, foi à noitinha, o cara já estava todo, entendeu, inchado, todo. Aí lá para Marabá. Assim, então para mim isso é um maltrato. Pô, se tem uma estrada, tem tanta tecnologia, por que não resolve bem aqui no município da cidade? Qual a estrutura que falta para resolver um cara que morreu bem aqui, você vendo bem aí? Então, um dos exemplos que eu digo, que tem muitas coisas aí que eu digo, por isso que eu digo que eu culpo os administradores, os homens que fazem a lei, entendeu? Que não está fazendo a lei realmente para beneficiar ou salvar uma vida humana. Às vezes até mata. Você chega no hospital público, por exemplo, você sai daqui correndo com a pessoa, como já aconteceu, aí você, dentro de meia hora aqui, você está dentro do hospital, e a pessoa vai passar 2, 3 horas jogado lá, para poder ser um atendimento. Quer dizer, a estrada deu uma vantagem, você chegou rápido, mas que deu... Quem está lá dentro, já teve situação dentro do hospital municipal aqui do nosso município, em outra gestão, que você chegava, estava uma fila de gente que saía 5 horas da manhã da zona rural, e o médico estava dormindo, porque estava num plantão lá na outra cidade e tinha que descansar. Isso aí não foi história de ver, eu presenciei isso. E acontece diretamente. Então, é isso que eu quero dizer. Que o mal não é a BR, trouxe esse mal. Trouxe as vantagens, mas infelizmente as leis, o administrador não faz com que a coisa funcione certinho. O projeto 50 mais 50, seu Laudo, ele é uma reflexão acerca desses 50 anos de construção, né, de como foi a vida das pessoas nesse processo todo, de como foi a socialização dela com os migrantes, com as populações tradicionais, como foram seus trajetos de vida. E a gente faz uma pergunta final, né, concluindo a entrevista, de qual que é a sua expectativa para os próximos 50 anos, o que é que o senhor deseja, não só para a paisagem ambiental, enfim, mas para a paisagem humana aqui nessa região. O que é que o senhor Lauro quer esses próximos 50 anos para a Transamazônica, não somente enquanto Estado, mas enquanto marco histórico, enfim, de abertura da Amazônia para grandes projetos, enfim, e também para outros povos que aqui estão. Paz, assim, é até difícil a resposta, não vou te mentir. Mas eu tenho uma pequena lembrança, pequena não, muita lembrança, que minha mãe, ela dizia muito assim para nós, dizia assim, meu filho, vai chegar um tempo que você vai ver um osso do boi, aí alguém vai dizer, isso aqui é o osso do bicho boi, porque você não vai ter oportunidade de ver a carne, né? E hoje, 50, né? 50 mais 50, né? Nós estamos já quase nessa situação. E aí eu não sei, eu particularmente não quero ser pessimista, né? Não é isso. Mas observando a trajetória que a gente passou e está hoje, eu não sei se daqui a 50 anos, que eu sei que eu não estou mais com vida, né? Mas eu acredito, não sei, mas eu não boto que tenha coisas melhores do que hoje, não. Eu acostumo dizer com meus sobrinhos, até meus filhos, meus netos que eu já tenho, que outra coisa que a minha mãe dizia, também para nós. Ela dizia, ó, minha filha, vai chegar época, tempo que vai aparecer muitas doenças e não tem a medicina que cure ela, de jeito. Aí nós vamos dar um exemplo da pandemia, que está aí, lá do começo lá do vírus, do coronavírus, Covid-19, que veio vacina e o nego disse que morreu com aquela coisa, todo esse problema todo que vocês sabem, a problemática que tem essa questão da pandemia, depois veio mais essa outra aí da virose, PPP, que é que nós tudo pegamos, mas graças a Deus conseguimos vencer. Então, assim, eu analiso assim, né, sendo pessimista, mas eu não boto que daqui 50 anos nós estamos no maravilha. Eu torço que sim, né? Não sei se eu estou fazendo uma conclusão assim bem convincente com a pergunta, mas... Bom, a gente então agradece a sua contribuição, o Projeto 50 mais 50 agradece ao seu lado pela entrevista, né, seu Laudo? Se deixa o microfone e a câmera aberta, se você quiser mandar uma mensagem para as pessoas mais novas, enfim, para as pessoas que se importam com a Amazônia, o que é que o senhor deixaria de mensagem? É o que eu deixo, né, a mensagem é que essa juventude, esses jovens que estão aí,
que lute, né? Que lute pela preservação, lute salvar aí a natureza, né? Conscientize-se que se precisa fazer isso. Porque se os rios secas, se tem seca, se todo mal que possa estar vindo, como tem já, é em virtude dessas questões aí, né? Então, o apelo que eu deixo é esse, que essa juventude que se conscientize de cuidar, ajudar a cuidar da natureza, ajude a cuidar dela, né? Preservar ela, a pouca que tem, puder recuperar, está recuperando, eu acredito que aí sim pode se alcançar melhores dias, né? Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, então. A equipe do 50 mais 50 agradece a sua contribuição. Eu que agradeço vocês aí.